Hamilton dos Santos, diretor do Instituto Abril, e a gente vai falar de uma praça. Hamilton, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como funciona o Tech Garden? É uma tecnologia que a gente está usando dentro da Praça Vitor Tivita. A Praça Vitor Tivita, para quem não sabe, é um projeto que a gente desenvolveu, a gente inaugurou há 2 anos, mas na verdade a gente vem desenvolvendo esse projeto há muito tempo em parceria com a Prefeitura de São Paulo e com alguns outros parceiros. Garden é jardim, é um jardim tecnológico, digamos assim. Então o Tech Garden é um solo artificial, é um solo suspenso. É um solo, tem uma manta de borracha, aí em cima da manta de borracha tem uma cerâmicas, aí essas cerâmicas têm uns furos assim, e dentro dos furos das cerâmicas tem fibra de coco, e em cima a gente jogou uma terra nova, e a gente planta lá, então não tem nenhum contato com outra coisa. O que é legal? Quando chove, forma uma piscininha lá embaixo, na manta de borracha, e depois essa água escorre para aguar o bosque que tem lá. Se não chove, a fibra de coco puxa a água de volta para o solo e faz a irrigação, digamos assim, daquele solo. A gente tem 4 desses Tech Gardens lá. A Abril operava na Marginal Tietê, num prédio bastante antigo conhecido, e no final dos anos 90 ela resolveu mudar ali para Pinheiros, num prédio maior, num prédio bonito, numa das regiões mais nobres, né, da cidade de São Paulo, e daí mudamos, um dos prédios mais tecnológicos, mais bonitos assim da cidade. E aí, quando a gente estava lá em cima, naquele prédio magnífico, e a gente olhava para baixo, a gente via uma coisa horrível, que era um terreno enorme, de 15 mil metros quadrados, totalmente fétido e tomado pelo lixo. A gente começou a se perguntar, a falar, o que é isso, né? O que está acontecendo ali? E daí a gente descobriu que aquele terreno era uma área degradada, ela havia sido abandonada há bastante tempo, lá funcionou um incinerador de lixo, e a gente falou, mas então vamos ver, vamos conversar com a comunidade, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa para recuperar esse terreno. E a primeira ideia era fazer exatamente isso, plantar lá umas graminhas e tal, fazer um passeio e colocar a nossa plaquinha Abril Preserva este espaço. Mas acontece que quando a gente começou a querer entender melhor ali o que era aquele terreno, a gente teve algumas informações, algumas surpresas esquisitas, assim. A gente descobriu que era uma área contaminada, que o solo estava contaminado. E lá tem um prédio muito bonito, assim, que a gente transformou num museu, onde funcionava o incinerador. O que acontecia? Todo o lixo de Pinheiros chegava lá e era queimado, era incinerado. Esse era um processo comum, assim, antes dos aterros, né? Antes dos aterros sanitários. Você fazia o incineramento do lixo. Acontece que normalmente você tinha mais lixo do que a capacidade de incinerá-lo. Então o que acontecia? Os caminhões iam chegando e iam jogando ali naquele lugar. E não tinha capacidade de queimar. Então eles ficavam lá, ou aquele lixo ficava lá durante um tempo. E aí, esse lixo foi contaminando o solo e foi contaminando também as paredes do prédio, que era muito bonita. E na própria combustão, né, quando fazia a incineração do lixo, você acabava deixando muitos resíduos no prédio. Então, quando a gente começou a se dar conta de todos esses problemas, nós falamos, nossa, isso é muito complicado, acho melhor a gente cair fora disso, que vai dar muito trabalho, vai ser difícil. Mas aí eu acho até, assim, justificando um pouco, né, o nome da praça, que é o Vitor Tivita, que é o fundador da Abril, ele era um cara, assim, que não costumava fugir dos problemas, né, aliás, ele gostava dos bons problemas. Aí a gente falou assim, bom, então, vamos tentar transformar essas dificuldades que a gente encontra aí num aprendizado. Vamos chamar mais gente, vamos chamar mais parceiro e vamos ver o que a gente pode fazer. Aí a gente bateu lá na prefeitura e falou, tá bom, então o que a gente precisa fazer para descontaminar esse terreno e transformar ele numa praça bacana ou num centro cultural ou alguma coisa assim que as pessoas possam voltar a usar. Aí entrou em cena a CETESB, né,
e formamos um grupo para diagnosticar do que se tratava, né? Que tipo de contaminação a gente estava falando e qual a intensidade dessa contaminação. Bom, para resumir bem a história, a gente descobriu os tipos de contaminantes, que no solo eram metais pesados, tipo chumbo, zinco, e nas paredes do prédio eram dioxinas, assim. O que a gente fez, né? A gente foi descobrir quais as tecnologias que nós poderíamos usar para descontaminar o terreno. E daí, assim, a gente se inspirou em alguns cases alemães e tinha 3 alternativas, assim. Uma era você, de fato, remover a terra e jogar a outra por cima. Só que se você removesse a terra, você não tinha onde jogar essa terra. Você estaria contaminando outro lugar. Além disso, o lençol freático, né, que é a água que está ali por baixo, você faz tudo isso. Depois ela dá uma mexida, a contaminação volta de novo. A outra alternativa, que nos pareceu a mais bobinha de todas, era você jogar um concretão por cima e não tinha mais verde, não tinha mais nada. Você ia ter uma pista no máximo uma pista de skate num terreno de 15 mil metros quadrados. E a terceira opção, que a gente chegou depois assim de muita discussão, depois de entender bem o problema, era fazer o que a gente ficou sabendo, chama isolamento dermal. O que isso significa? Você isola... Essa é uma tecnologia gringa. Isso, você isola pela primeira vez foi aplicada aqui no Brasil. Você isola a área contaminada do transeunte, ou seja, do visitante, do passeante. Então, o que isso significava? Significava assim, nós temos que arrumar uma forma que as pessoas andem nesta praça, entrem nessa praça, sem que, no entanto, elas tenham contato com o solo, com as árvores. Por exemplo, é natural, eu vou numa praça, eu encosto na árvore, eu encosto. Lá na Praça Vitor Tivita, você não encosta, porque a gente fez uma solução que não permite que você encoste. Então, o que é a Praça Vitor Tivita? Ela, na verdade, um grande deck de madeira e de concreto ecológico que paira sobre o terreno. Então, é até mais gostoso, né? Porque é diferente. Você já foi lá? Né? Não, mas a sensação que você tem é que você está num navio, assim, porque você está a 1,10 metro de altura do solo, né? Ou você está no deck de madeira ou no deck de concreto ecológico que a gente fez. A gente sabe que como o terreno da praça tem outros 107 em São Paulo, e a nossa ideia é que a praça sirva de exemplo para que os outros terrenos sejam também descontaminados nessa linha. Um presente dos Pés da Natureza para você não usar copinho de plástico. Olha, vou levar e vai ficar lá na praça. Legal. Tá bom? Novamente, obrigado, te agradeço. Vocês.